Meu nome é Carla Beatriz Nunes Maia, eu sou defensora pública do Estado e trabalho com população de rua e catadores de materiais recicláveis. Então, dentro desse universo de defensoria pública, que é muito amplo, por que você escolheu trabalhar com direitos humanos? Eu percebi ao longo da minha carreira que o grande desafio do nosso país é reduzir as profundas desigualdades sociais que nós vivenciamos. E os direitos humanos, por ter como destinatário a população vulnerável, primordialmente, no meu caso, população de rua, é uma vulnerabilidade social, econômica, eu achei que eu serviria mais, eu poderia contribuir mais para o crescimento da sociedade. É mais ou menos alguma coisa como a gente pensar que direitos humanos é uma coisa mais coletiva, ele não trabalha tanto com o indivíduo e mais com a sociedade? Sim, ótima pergunta, exatamente. É uma tutela coletiva. Nós até fazemos atendimentos individuais, mas o nosso grande barato, vamos dizer assim, é o atacado, É o atacado que a gente chama. O que quer dizer tutela coletiva? Tutela coletiva é quando você precisa atender uma classe, um segmento de pessoas. Ela pode ser de direitos homogêneos, direitos difusos. Você consegue, no caso, são direitos homogêneos. Você consegue identificar um segmento, e as demandas que se repetem, As pessoas em situação de rua têm demandas muito parecidas, umas com as outras. A demanda de documentação, acesso à documentação, acesso ao serviço de saúde e etc. O que é ser população de rua? População de rua é aquela pessoa que não tem vínculos familiares e que faz da rua a sua moradia, Habita na rua. Não tem vínculos materiais ou não tem vínculos familiares. Ela majoritariamente... Majoritariamente. Ela perdeu vínculos familiares. Sim, é uma situação que, infelizmente, é, inclusive, uma das principais causas da situação de rua, ter perdido os vínculos familiares. Familiares, o que você denomina aí como familiares? Eu vou te dar alguns exemplos. Tem uma situação, outro dia a gente atendeu uma moça que ela tem 30 anos e está nas ruas desde os 13 anos. O que ocorreu com você? Minha mãe morreu e eu fui morar com a minha avó e a minha avó me batia muito um dia eu saí de casa, um dia eu fugi de casa. Ou então, eu sofri abuso do meu padrasto, fui para casa, não teve apoio da mãe. Ou eu sofri abuso do meu pai. Isso faz com que... Recentemente saiu uma pesquisa feita pela Prefeitura do Rio, em que só 20% da população de rua é mulher, é sexo feminino. Assim, você tem alguma coisa que você ventile, porque a grande maioria é homem e a enorme minoria é mulher? Sim, eu vislumbro de uma forma muito leiga, eu não sou psicóloga, mas eu vislumbro o seguinte: a mulher tem mais vinculação com a casa, uma questão cultural também, e a mulher tem mais resiliência, a mulher tolera mais abusos, até em função de um receio de entrar numa situação de penúria, de se ver numa situação de penúria. Então, ela tolera muito mais as coisas. E também ela é mais aceita como uma pessoa que apresente uma dependência econômica. É cultural isso. Então, o homem que não tem um ganho, ele não tem uma autonomia financeira, ele acaba se vendo mais vítima de ir parar nas ruas do que as mulheres. As famílias tem uma tendência a tolerar uma mulher que não é produtiva, etc. Isso é uma coisa bem complexa, mas tem esse painel, esse panorama assim, que a gente pode começar a pensar. Você trabalha a população de rua? Desde 2014. Você montou aqui no Rio uma coisa inédita, que foi a Ronda de Direitos Humanos. O que consiste isso? Sim.
Na verdade, não fui eu que montei. Eu, juntamente com o Defensor Público da União, juntamente com a sociedade civil, voluntários, o Movimento de População de Rua, é um projeto coletivo. Ele tinha algo semelhante no Sul, mas acabou não sendo efetivado, e aqui nós efetivamos e obtivemos resultados concretos, né, para a nossa felicidade. A Ronda, ela veio atender uma demanda antiga, que era do ciclo vicioso da impunidade das violações sofridas pelas pessoas em situação de rua. As pessoas, por estarem naquela vulnerabilidade, de se encontrarem totalmente à mercê de qualquer tipo de retaliação, eles se sentiam muito amedrontados de irem até um órgão público, uma delegacia, um Ministério Público, apresentar denúncias em relação às violações que eles sofriam constantemente, né, diariamente. Né? Em todos os espaços coletivos em que eu passei a frequentar, o discurso era único: eu não aguento mais, a gente está sofrendo, a gente apanhou, porque a guarda municipal, porque a polícia militar, porque não sei quem, porque o segurança não sei de onde. Isso era constante. E aí a Ronda veio quebrar primeiro com essa aproximação, né, deles. Nós vamos às ruas de madrugada, se for necessário, e começamos a coletar, criamos um questionário em que eles respondem, nós anotamos as respostas, questionário de perguntas objetivas, e ao final eles assinam e a gente fotografa o documento de identidade. Então, esse questionário ele tem valor como prova. E o teor desses questionários não foi divulgado até que eles fossem uma quantidade suficiente que inviabilizasse qualquer tipo de retaliação do poder público. E nós também contamos com um momento estratégico, né? Isso, direitos humanos se chama litigância estratégica. Momento estratégico às vésperas da Olimpíada, onde nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro a imprensa mundial. E aí eu já tinha aqui, né, a equipe da Ronda já tinha esses questionários em número suficiente e pudemos divulgar, inclusive, o teor. E aí foi muito interessante esse efeito estratégico. Por quê? Porque de uma semana para outra, aqueles lugares que eram costumeiramente frequentados pelas pessoas em situação de rua e que estavam vazios, porque havia um trabalho de retirada do poder público, isso foi público e notório. De uma semana para outra, eles começaram a retornar, porque o efeito dessas denúncias divulgadas amplamente na imprensa internacional e nacional foi esse, de possibilitar que eles voltassem. Então, o trabalho da Ronda, ele é um trabalho muito estratégico e ele continua, né? Muita gente pensa que parou, mas não parou, não. A gente continua fazendo as nossas incursões em dias de sigilo, sob sigilo, né? Obviamente. E assim, você diria que a Ronda de Direitos Humanos, ela veio a coibir abusos do poder público na relação com a população de rua? Sim, isso é reconhecido por eles. Os abusos, as violações não cessaram 100%. A gente continua tendo notícia dessas truculências, só que elas reduziram expressivamente. Mais de 60% essa redução. A maior prova de que o trabalho da Ronda surtiu efeito é a forma hoje ostensiva que você encontra pessoas em situação de rua. Eu moro na Zona Sul. Hoje você se depara com um morador de rua com os seus cães, seu colchão, seu carrinho. Eles se sentem muito mais seguros do que antes, de se colocarem, de estarem no logradouro público. Essa semana foi uma coisa muito interessante. Nós temos um posto de identificação para moradores de rua. E eu estive lá no meio. Eu estava saindo do posto e tinha um morador de rua saindo comigo. E eu precisei, em seguida, ir até a delegacia, que é ali bem pertinho, falar com o delegado, resolver algumas questões. E quando eu saí do gabinete do delegado, este morador de rua estava dentro da delegacia com as suas coisas, comendo biscoito. Foi muito interessante eu observar aquilo, tipo, pegando carona no ar-condicionado da delegacia,
Mas assim, uma tranquilidade, ele se sentia tão seguro de estar ali, e isso antigamente era, você não imaginaria, né, que um morador de rua ia ficar tão tranquilo de estar dentro de uma delegacia. Eu reputo isso ao trabalho hoje, mínimo, né, que não existia nada. Hoje existe esse trabalho coletivo. E assim, como é que você sente que a ronda coletiva é recebida pelo poder público em geral? Olha, nós já tivemos na outra gestão, eu fiquei sabendo, né, que os dirigentes, né, os gestores, eles ficaram muito insatisfeitos, né, porque realmente você querer resolver o problema do morador de rua, maltratando, humilhando, expulsando, é no mínimo um desserviço, né, para você falar de uma forma bem técnica, é um desserviço, porque na verdade, você tá mantendo aquela pessoa ali. Se a pessoa já apresenta um déficit de autoestima, etc, etc. Se você agir dessa forma, querendo resolver o problema, dando satisfação para os domiciliados, né, você está criando mais problema. E esse trabalho fez com que eles tivessem que encontrar alternativas, né? Agora não é simples de chegar e expulsar e vai ficar tudo certo. Não, não vai ficar. Assim, recentemente, nessa pesquisa da prefeitura, se avaliou um número em torno de 5 mil moradores de rua. E uma pesquisa anterior chegou a 15 mil. Ou seja, um número que circula entre 5 mil e 15 mil, que não importa muito o número exato. Mas, assim, é um número muito pequeno de pessoas dentro desse universo da cidade do Rio de Janeiro e dentro da capacidade financeira que a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem, no sentido de que assim, uma ação mais efetiva do poder público em relação a essa população não é algo tão difícil de ser feito, nem tão oneroso assim, dentro desse universo que a gente está pensando de milhões de habitantes né, e essas pessoas são as pessoas efetivamente mais carentes de ação do poder público sob diferentes aspectos, e a questão não é qual ação, mas alguma ação efetiva. A que você reputa essa dificuldade do poder público de agir de formas mais efetivas junto a essa população? Olha, a dificuldade ela pode ser avaliada, né, sobre vários aspectos. O meu compromisso é com propostas, né, com ações propositivas de solução, né, de efetivação de soluções. O que a Defensoria do Estado vem fazendo em relação a esse tema? Nós conseguimos nos articular em rede, direitos humanos é rede, qualquer congresso que você vai de direitos humanos, é o que todo mundo anuncia e proclama, é dificílimo de fazer na prática, porque o brasileiro tem dificuldade de trabalhar em grupo, o brasileiro gosta muito de protagonismo, e direitos humanos é rede, não pode ter protagonismo. Então, o que a Defensoria vem fazendo é isso. E o que também a gente propõe e exige e cobra do poder público municipal, estamos agora tentando já agendamento com o novo secretário, é que se agora instale, né, já foi criado, já foi assinado o decreto pelo prefeito, né, em público, você estava presente, inclusive, no evento. Agora nós queremos que instale o comitê gestor intersetorial. Esse comitê, sim, vai ser um avanço, vai ser o primeiro passo para a política desse tema que é tão complexo, né? Essa semana, uns dias atrás, semana passada, eu acho, eu encontrei uma jornalista que está abrigada. Ela quer participar do projeto Resgate, ela é jornalista formada. E com certeza ela é sim, porque ela falou comigo de uma forma bem... Dá para perceber, uma pessoa articulada, uma pessoa que sabe se tem postura. Então, você veja como é complexo. Nós temos analfabetos, nós temos pessoas vindas de outros estados e temos uma pessoa nascida no Rio de Janeiro com uma formação universitária que já atuou e se encontra hoje em situação de rua. Então, só o comitê mesmo, para você... o poder público instalando o comitê, ele vai provar para a população que ele está compromissado em encarar esse problema, entre aspas. Assim, a gente podia pensar que essa população, ou esse grupo populacional, mais do que qualquer outro, ele é diverso, ou seja,
lidar com a população em situação de rua é lidar com caso a caso, ao invés de lidar com uma massa de pessoas? Dependendo da demanda, sim. Se a demanda for documento, não. É uma coisa massificada. Se for violação, também mais ou menos é parecido. O que eu fico, a questão é se a demanda de cada um, ou seja, se o perfil de cada um é esse, como você falava, por exemplo, só pelo aspecto cultural, de você ter desde pessoas com nível superior até pessoas analfabetas, até pessoas desde pessoas nascidas até pessoas eu entendi. Ou seja, dependendo, é uma diversidade muito grande e a partir dessa diversidade você tem demandas muito específicas. Sim, você tem como já fica mais complexo quando a demanda é empregabilidade, por exemplo. Quando a demanda é saúde mental, cada um apresenta um tipo de distúrbio e os distúrbios são presentes sim. São frequentes sim, as pessoas gostam às vezes de mascarar isso, mas eu com a minha experiência já observei que a rua enlouquece. A rua enlouquece. Pode ser a pessoa mais sã do mundo. Se eu for parar na rua, eu acho que eu não duro 6 meses sã. Então, e a questão das drogas também, tem muito misticismo. Eu já tive contato com muitos usuários de crack, eu já fui a projetos, eu fui inclusive à cena de uso. Então, o que a minha experiência, a minha vivência, na verdade, me diz é que o crack é o Rivotril do pobre, entende? O crack, na verdade, é uma consequência. Ele precisa se anestesiar daquela realidade toda dele. E a classe média também, por vezes, precisa se anestesiar. A classe média toma Rivotril, né? Toma outros medicamentos, enfim. Rivotril é o que me vem à memória agora. E a pessoa que não tem condições, uma pedra de crack é 40 centavos. Então, é por aí. Ou seja, o que a gente está falando, que você está abordando, é que não é o crack que leva à miséria, mas a miséria que leva ao crack, assim como na classe média, não é o Rivotril, a tensão que vai levar ao Sim, Rivotril. isso eu concordo, isso foi dito por uma técnica, né, da saúde mental do CAPS, Miriam Makeba. Ela nos deu uma palestra no GT Pop Rua e ela colocou exatamente dessa forma, eu concordo plenamente. Entendi. E assim, como você situa dentro da cidade do Rio de Janeiro essa população de distribuição de bairros? Ela é mais frequente, a população de rua é mais frequente na Zona Sul ou na zona do mais subúrbios? Aonde que ela é mais frequente? Olha, ela é mais frequente na Zona Sul e no centro por muitos motivos. Um dos motivos é a segurança. As pessoas estão mais seguras estando nas ruas dessas regiões. E no subúrbio, na Zona Oeste, hoje podemos também encontrar um número expressivo por conta dos abrigos que ali existem e as pessoas que não aguentam ficar nos abrigos e acabam ficando ali no entorno. Assim, quer dizer que a construção pelo poder público, isso já data de muito tempo atrás, né? Abrigos na Zona Oeste acabou levando para a Zona Oeste uma população que habitava a Zona Sul. Sim, existe esse movimento, sim. E assim, e quando você percebe alguma diferença entre morador de rua, pop rua, da Zona Sul e do centro? Não tem não. Inclusive eles migram muito, eles fazem muito esse movimento de centro, Zona Sul, centro. Eles passeiam, vamos dizer assim. Sim. E ultimamente a técnica do Centro Pop me relatou que está acontecendo muito. Eles estão muito itinerantes, mais do que o normal. Mais do que o normal. Sim. Assim, eu tive um relato de Pop Rua que antigamente a segurança deles passava por fixar residências. E aí nesse fixar residências eles iam travando relações com as pessoas que coabitavam com ele naquela região. Seja segurança, seja dono de restaurante, eles iam travando relações e fazendo.
desde pequenos serviços, como coleta de lixo e coisas do gênero, até recebendo favores, como refeições, etc. E que atualmente a segurança passa por essa migração, no sentido de eles não serem localizados, que tem muito medo de serem localizados e nessa localização sofrerem represálias, né? E aí passam por essa circulação. Isso faz algum sentido para você? Faz. A gente observa as duas coisas. Na minha rua, por exemplo, tem muitos moradores de rua e são sempre os mesmos. Eles não têm esse hábito de fazerem essa transferência, né, de lugar, não. Mas tem sim, tem aqueles moradores que já ficam um pouco marcados, né, por alguns agentes públicos, e eles acabam se sentindo mais seguros se ficarem alternando, né, o local de permanência. Em nossa sociedade como um todo, Carla, tem certas estratificações sociais, né? Então, tem uma estratificação que é pelo poder econômico, outra estratificação pela cor da pele, outra estratificação pelo sexo, outra pela questão de gênero. Você percebe isso também se reproduzindo na população de rua? Olha, eu tenho um pouco de gênero, né? Porque as mulheres, elas não se sentem muito à vontade de ficar muito próximo aos homens, porque o índice de estupro nas ruas é muito alto para elas, né? Para quem está em situação de rua. Então eu percebo que elas geralmente ficam mais entre mulheres. Isso. Ou seja, as mulheres procuram se agrupar, é isso? Mas e aí, quando a gente fala de mulheres, a gente está falando do sexo feminino ou de pessoas que se identificam como mulheres, sejam trans, sejam... Entendi. Quem se identifica como mulher e que é trans, por exemplo, né, ele tem tendência, essa mulher trans tem tendência a ficar também com outras trans. Então eles vão se agrupando também em questões de gênero, os trans se agrupam, sim, as mulheres héteros se agrupam. Assim, a grande maioria da população de rua é afrodescendente, né? Dentro, que é um pouco dentro do perfil da nossa população em termos de excluídos sociais como um todo. Se a gente for às cadeias públicas, a grande maioria afrodescendente também, né, onde a discriminação maior bate com mais força e bate. E na mulher ainda ela bate mais forte ainda. Quer dizer, e quando a gente olha a população de rua, as mulheres, em sua grande maioria, são afrodescendentes. E aí fica, eu costumo dizer que a população de rua, ela mostra em carne viva, em cores vivas, as mazelas da nossa sociedade, né? Qual é o tipo de queixa que você escuta com mais frequência, né, de violação por parte das mulheres? De violência sexual. Violência sexual? Sim. Assim, elas não têm a possibilidade de fazer prevenção de engravidar, né? Sim. E aí, mas o índice de natalidade, pelo menos aparentemente, quando você anda na rua, você vê muito pouca criança. Sim. Né? Como é que acontece? Você vê mulher grávida, mas dificilmente encontra criança e dificilmente, mais dificilmente ainda, se encontra bebês, né? Com mães, então, bebês e suas mães ou seus familiares, é uma coisa muito rara de ser encontrada. Sim, né? sim. Assim, onde vão esses bebês? Olha, eu tive a oportunidade de atender alguns casais e também mães com bebês em situação de rua. Como a gente só trabalha com adulto, as crianças de rua ainda são um terreno a ser explorado aqui pelo NUDED. Nós estamos iniciando um projeto piloto com crianças em situação de rua lá no MEIA, né, que é o hashtag Compartilha Afeto. A gente está tentando construir uma aproximação, não é fácil, né, para entender justamente como que começa essa trajetória de rua para uma criança. Então, eu não tenho muitos dados para te passar. Eu também tenho conhecimento de que eles são alvo, né, de retiradas, né, essas famílias, essas mães, elas
volta e meia são alvo de retirada compulsória desses bebês, né? Eu tive, inclusive, um caso que eu pude acompanhar de perto e havia toda como é que eu vou dizer, uma, um protocolo, vamos dizer assim, de que o melhor para a criança, naquele caso, que eu conheço bem, era que fosse retirada da mãe. E a defensoria questionou isso e acompanhamos. Hoje a menina já está grandinha, já tem, acho que está indo para 2 anos, e se provou que não é bem assim, né? O que se observa na prática é que há uma omissão do Estado em prover condições mínimas para uma mulher vulnerável ter o seu filho, e aí esse mesmo Estado quer que essa conta vá para ela, né? Essa conta dessa omissão recaia sobre os ombros dessa mulher e dessa criança, né? E aí, nesse caso específico, eu pude observar que havia como é que eu vou dizer, uma tendência, uma coisa já como se fosse já assim pré-determinada. Está na rua, tem algum comprometimento psicológico, tem que perder o filho, tem que perder o poder familiar. Contrário à Constituição, inclusive, né? A única coisa que eu fiz como defensora pública foi invocar o artigo 227 da Constituição, nesse caso específico que eu tive que me deparar com uma equipe multidisciplinar, assistentes sociais, médicos, etc., que estavam decididos que aquela criança específica não tinha condições aquela mãe não tinha condições de criar aquela criança. Então eu invoquei a Constituição. Né? O Estado tem que prover todas as condições para manter uma criança, manter uma família unida. Né? Isso parece até frase feita, né? Coisa de jargão, mas não, é constitucional. A gente não fez nada que não fosse dentro do ditame jurídico. Historicamente, né, e esquecendo qualquer datação, mas existe por parte da elite, né, um pressuposto em que ela tem idealizado uma família, que é uma família que seria a provedora de tudo aquilo que os seus descendentes pudessem vir a necessitar. Né? O que retira do Estado a responsabilidade de prover aos seus cidadãos, e esse é o único motivo da existência do Estado. Não existe nenhum outro motivo do Estado existir que não seja distribuir riquezas entre seus componentes de tal maneira que não existam diferenças tão gritantes entre eles, né, tão absurdas entre eles. Fora isso, não precisa do Estado deixar a barbárie se autogovernar como era na Idade da Pedra, e aí não precisa de leis, não precisa de direitos humanos, não precisa de nada. Tá? Deixar o mais forte, como se acontecesse na Idade da Pedra. Dentro desse perfil todo, existe, e sempre, também historicamente, se olhando para isso, existiu sempre a possibilidade de uma intervenção do Estado no sentido de caçar o poder familiar, né, caso aquela família não se ajuste dentro do ideário do que seria adequado para procriar, ter filhos e, né, constituição de família. Mas para isso, de alguma maneira, é necessário que o Estado também comprove que aquela família não é capaz. Né? E aí ele precisa de uma estrutura para poder, através dessa estrutura, comprovar que os seus cidadãos não podem ter filhos e não podem constituir família, independente se ele está na rua, se está no palácio, independente de onde seja. Né? O que eu estou querendo colocar é assim, que é sabido que a justiça no Brasil está em uma situação absolutamente precária, porque esta também é um artifício da elite para não deixar a justiça chegar a eles, né? No sentido de precarizar todos os mecanismos que façam justiça, que assim existe um outro critério de seleção para isso. E aí fica um cachorro sem rabo tentando morder o rabo, porque ao mesmo tempo que a suposta justiça tem que atender as demandas e os anseios, né, morais e, a meu ver, hipócritas de uma sociedade que quer determinar o que é melhor ou o que é pior para os outros, sem que ela siga todos os parâmetros por ela mesma estabelecidos. Mas, por outro lado, nesse processo de intervenção, acaba rompendo com as normas que ela mesma coloca. E
isso é algo histórico e dentro desse patamar se usa diferentes artifícios para poder justificar essa intervenção. Assim, esse artifício, esse argumento de população de rua, ele é muito usado para provocar essa intervenção, independente de outros. O fato das pessoas estarem nas ruas quer dizer, ou é igual a, ou é um pressuposto a, de que essas pessoas não têm condição de conviver, de constituir família, de estar... Há uma resistência, sim, às pessoas domiciliadas, até por desconhecimento, né? A drogadicção, por exemplo, ela é muito, como é que eu vou dizer, muito mal entendida, né? É uma doença que não tem cura, né? Só tem tratamento, só tem recuperação, exige um aparato que está bem distante desse que nós encontramos hoje, né, dessas comunidades terapêuticas que têm o viés religioso, enfim. E por isso que há tanta dificuldade do sujeito abandonar as drogas, né, se ele quiser, se assim ele quiser, porque há muita distorção, há muito desconhecimento. Eu já pesquisei a fundo, né, esse tema e eu percebo sim uma resistência e como é que eu vou dizer, como é muito complexo, há muitas causas e as pessoas, é muito interessante isso, quando você convive muito tempo com as pessoas em situação de rua e toda vez que eu vou a algum evento que tem moradores de rua, eu sempre gosto de confirmar com eles essa minha ideia, porque isso eu aprendi na prática, no convívio. A maioria das pessoas em situação de rua é extremamente sensível e a maioria tem dons artísticos. Se você colocar qualquer coisa ligada à arte para grupos em situação de rua, você tem quase 100% de chance de obter um êxito altíssimo, porque eles têm dom artístico. Eles são sensíveis e são desprovidos dessa agressividade natural, tudo entre aspas, né? Que nós da classe média desenvolvemos e mantemos e aprimoramos. Quando eu atendia, tem algum tempo que eu atendi essa moça de 30 e poucos anos que tinha saído de casa com 13 anos. Ela era negra, forte, alta. Com 13 anos, ela já era uma pessoa, provavelmente, já com uma formação física, né, desenvolvida. Você vê que é muito comum você ouvir numa família disfuncional assim, da avó, né, se insurgir contra uma neta já adolescente e haver uma retaliação, um revide, uma agressão em reação, né, reagindo para que ela permaneça naquele espaço. Eu não vou sair, não. E aí aquela disputa por poder, né, com agressões físicas, e a pessoa acaba se mantendo ali. E você vê que essas pessoas têm isso em comum. A reação dela foi sair de casa. Ela não teve essa reação natural, tudo entre aspas, de se insurgir contra essa avó. Não, nós vamos ganhar aqui no braço. Eu fico ou não fico? E aí você vai explicar, até eu entender isso, levou muito tempo, muito convívio, muita reflexão. É difícil também para as pessoas domiciliadas entenderem, é difícil para os dois, assim. Uma coisa que eu posso te dizer, assim, que é concreta, assim, não tem como tergiversar sobre. Hoje, nós temos um divisor de águas no Rio de Janeiro em relação ao trabalho com eles, que é o Coral Uma Só Voz. O projeto do Coral fez com que, através do contato com a arte, primeiro que a gente conseguiu perceber o que a arte é capaz de... Bom, a arte, ela é um elemento transformador para qualquer um, né? E a gente pôde perceber com eles, porque o morador de rua, a princípio, ele está dentro de uma bolha, ele está encapsulado, você não acessa ele. Ele desenvolveu essa bolha para sobreviver. E o contato com a arte dissolveu essa bolha, quebrou essa barreira. E aí, hoje nós temos um ex-coralista, acabou de se diplomar em Direito. Eu coloquei no grupo, né? Eu compartilhei. Isso já é produto
desse trabalho. O coral é o grande, ele puxa toda a rede. O trabalho com o coral, que está inclusive infelizmente em vias de acabar, por falta de verba, através do contato com a arte, eles conseguiram o que nós íamos levar talvez anos, com políticas e equipamentos e etc, o coral, né? Porque com a arte ele se reencontra consigo mesmo. E aí facilita, possibilita que qualquer técnico, defensor público e assistência, etc., né, médicos, consigam desenvolver uma aproximação, porque eles entram, a princípio o morador de rua, ele entra numa cápsula, ele não permite que ninguém intervenha naquele processo dele de ostra, né? É muito complexo. Fala um pouco mais desse coral, onde que ele acontece, quando ele acontece. O coral Uma Só Voz. Quanto tempo ele acontece? Sim, o coral Uma Só Voz tem de 2016, eu acho que ele já tem 4 anos. Ele veio a público, né? O trabalho foi muito divulgado na época da Olimpíada. Ele é fruto de um trabalho de uma ONG inglesa, Streetwise Opera. Esse trabalho começou em Londres. Hoje, lá em Londres, eles têm um coral que canta ópera, moradores de rua, londrinos. E aí eles trouxeram para o Brasil, né, através de uma parceria com a gestão anterior, né, a Secretaria de Assistência anterior, né, do prefeito que saiu, com a verba do Streetwise Opera, com o apoio do British Council e vários parceiros, né? A Defensoria integra esse comitê, a Catedral. Eles ensaiam 2 vezes por semana hoje no Museu do Amanhã, que também é colaborador, é apoiador, e na Catedral. Ele virou uma grande incubadora, o coral virou uma grande incubadora de reinserção, né? O número de pessoas reinseridas bateu qualquer recorde de qualquer trabalho, né? A Defensoria tem projetos, vários projetos existem com moradores de rua, mas o Coral Uma Só Voz, sem dúvida nenhuma, é o maior projeto com moradores de rua do Brasil, que já existiu. Porque a proposta é cantar. Sem julgamento, sem cobrança, sem prazo. Só. Contato com a arte. Então, isso faz com que o morador de rua, né, se libere de qualquer tensão, de qualquer pressão e consiga ir fluindo naquele processo. E muitos voltam para casa, outros arrumam emprego, outros se formam em direito, né? Eu me lembro que em menos de 1 ano de atuação, mais de 30 pessoas saíram das ruas no coral. Obviamente, os integrantes do coral também são beneficiados pela rede, né? Existe todo... por exemplo, teve uma apresentação que eles precisaram de ajuda para aquisição de roupas, etc., e a rede está presente, né? Precisa de documento, a rede está presente. Cada elemento dessa rede contribui também para esse trabalho. Mas, de qualquer maneira, é ele que puxa. A locomotiva aí da história é o coral. E, como você disse, ele acontece 2 vezes por semana. Sim, eles ensaiam. Uma vez por semana no museu e outra na Catedral. Eles já se apresentaram, inclusive, no foyer do Teatro Municipal. Foi uma quebra de paradigma sem precedentes. Assim. Teve um relato de um coralista que disse, imagina, há alguns meses atrás eu estava enrolado no cobertor, aqui na Cinelândia, olhando para esse teatro, eu nunca podia imaginar que um dia eu ia entrar nesse teatro, ia cantar e as pessoas iam me aplaudir. Quantas pessoas frequentam o coral? Hoje tem um número limitado, é muito procurado, né? Porque os moradores de rua já sabem que participando do coral eles têm toda uma rede muito mais acessível para eles. Hoje está em torno de 25, está bem restrito, mas já teve um número bem maior. Maior em torno de quanto? Já teve época de ter mais de 50 integrantes. Na época da Olimpíada. E ele mantém essa mesma proporção de população de rua, ou seja, só 20% é mulheres, ou tem um diferencial
Não, tem bem menos mulheres, mas eu não sei exatamente o percentual. E o interessante é que ele é formado também por ex-moradores de rua e por pessoas domiciliadas. Ele não faz distinção, até porque é extremamente salutar essa interação. Esse convívio. Né? Sim, convívio. De vez em quando tem algum evento, alguma apresentação, eles fazem questão que outras pessoas vão, todo mundo, e canta junto, entende? Porque a proposta do trabalho é essa. Na realidade, é inclusão social, a proposta de trabalho. O cantar ou não é uma mera peculiaridade dentro da história. Sim, né? Cantar é um pretexto. É um pretexto para se reunir, para atrair as pessoas, para conviverem. Sim, para entrar em contato com a arte. Sim, entrar em contato com a arte. Eles aprendem, já teve oficina de instrumentos, né? Tem vários, aí eles vão se envolvendo com a arte, né? Vai mesclando. E você falou que estava, infelizmente, arriscada a terminar? Sim, o financiamento que estava previsto, né, da ONG inglesa está com prazo até o meio do ano, eles vão ter que definir, né? Eles vão talvez passar para um novo perfil, um novo formato. Talvez o Museu da Manhã patrocine, está numa fase de dúvida, né, quanto à permanência. Ah, entendi. Mas assim, vamos dizer assim, a permanência dele, a existência dele, a gente podia entender isso como um marco dentro Total. desses processos de população de situação de rua da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Eles já cantaram nos lugares mais elitizados. Sim. No Arquivo Nacional, sim, no Arquivo Nacional, no Consulado Alemão, na Casa de Alemanha. É assim, um marco mesmo, uma quebra de paradigma. E assim, a mulher em si, em situação de rua, ela tem uma série de dificuldades que são rotineiras, como, por exemplo, o fato de menstruar. Né? E aí, durante esse período, necessitar de absorvente, necessitar de uma higiene maior, de uma atenção diferenciada, até dela mesmo para outros períodos. Como é que elas fazem para recorrer ou quando estão precisando de alguma atenção diferenciada? Sim, hoje o trabalho voluntário está bem presente, né, na vida dos moradores de rua, de modo geral, e eles contam, né, com a solidariedade, com o apoio dos voluntários, né? Elas contam. Você tem observado esse trabalho voluntário crescente mesmo dentro dessa crise de cidadania que a gente vive na sociedade como um todo? Sim, eu observo isso, sim, isso hoje a Defensoria consegue fazer um trabalho mais abrangente, né, em maior escala, graças aos voluntários. Acabamos de fazer uma prévia, né, que a gente quer fazer a segunda edição do hashtag Compartilha Afeto. Fizemos uma prévia junto com o pessoal da saúde lá no Meier, na quarta, né, quarta-feira passada, anteontem, dia 12 de abril. E nesse evento, pudemos contar com 200 lanches fornecidos por uma voluntária. Mas assim, para você que tem esse histórico de trabalho, né, e esse trabalho que não é um trabalho de dentro de gabinete, é um trabalho de rua, né, inclusive com a Ronda, você podia dizer que mesmo com essa crise que nós vivemos de radicalizações e de criação de estereótipos, essa atenção da sociedade para essa população de rua, e no sentido de se predispor a participar e de contribuir, tem crescido? Tem crescido. O maior sinal desse crescimento foi o que alguns dias atrás, alguns PMs atacaram um morador de rua com uma pistola de descarga elétrica. E há anos atrás, isso não aconteceria. As pessoas incentivavam, até exigiam que os agentes públicos agissem assim. E ocorreu justamente o contrário. Isso foi filmado e essa filmagem foi à polícia. Esses policiais foram denunciados e estão respondendo criminalmente.
Isso é um marco, né? É a prova de que a população não está mais tão permeável, né? Tão impermeável, na verdade, a esse drama, né? Que é humano, é existencial. Eu acredito que mudou sim, e entre os jovens a disponibilidade para esse trabalho solidário é imensa. E lembrando sempre que a solidariedade, ótimo essa pergunta, porque eu vou aproveitar para pontuar uma coisa importante. Ninguém pode ser impedido de exercer a solidariedade. Houve, há um tempo atrás, um movimento na Zona Sul de perseguição às pessoas que prestam trabalho voluntário. Isso é ilegal. Né? O princípio da solidariedade consta previsto na Constituição. Artigo 3º, inciso 3º, um dos objetivos da República é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso aí, juridicamente, significa, leia-se, o princípio da solidariedade foi acolhido pela nossa Constituição, no nosso arcabouço constitucional. Isso é uma coisa. Outra coisa existe também um inciso, um direito fundamental de só fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Você não pode ser impedido de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, se não há uma lei que te impeça de prestar serviço solidário, ninguém pode fazê-lo, sob pena de responder por crime de constrangimento ilegal. Então, agora parece que reduziu, mas muitos voluntários relatavam um período que estavam sendo perseguidos por prestar ajuda aos moradores de rua. Você tem mais alguma coisa que você queria acrescentar para terminar? Não. Eu acho que está bom. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria só dizer que a gente precisa cobrar, a sociedade, né, os domiciliados precisam cobrar as políticas públicas já previstas pelo ordenamento e que ainda não foram implantadas para verem a situação dos moradores de rua tomar um rumo, né? Porque precisamos disso. Super obrigado, tá? Eu que agradeço.